Estamos de volta aqui com os donos da bola nesta segunda-feira, a última segunda-feira de 2025, dia 29 de dezembro, hein? Tá acabando o ano e estamos juntos, hein? Iniciando aqui o plantão esportivo dessa reta final da temporada. E hoje tivemos aí a principal notícia e que custou a sair. Os caras suaram sangue, acho que os dois lados, mas terminou com um desfecho bem feliz, ainda mais se tratando de Flamengo, que nos últimos anos moeu reputação de treinador, mesmo gente que teve sucesso lá, e cito o caso do Dorival Júnior, e até alguns que acabaram deixando o barco, como Jorge Jesus em 2019. Dessa vez a história muda, o que talvez seja aí uma tendência de que o Flamengo não vai ficar criando muita fumaça própria, não. O Flamengo às vezes tropeça na própria perna, né? Tava quase tropeçando nesse impasse com o Felipe Luiz, aí um ia atrás de um treinador, começa do zero outro projeto. Nada disso, apesar de um dado momento aí de pessimismo, o Flamengo hoje publicou o seguinte: a história não vai parar de ser escrita, ele fica até 2027, contrato renovado de Felipe Luiz, que estava exigindo e, assim, né, bateu o pé, que queria um salário gordo, próximo às conquistas que ele obteve praticamente com um ano, né, sendo treinador aí, um salário que deve ultrapassar a casa de 2 milhões de reais. O Felipe Luiz tinha aí um dos piores salários entre os treinadores brasileiros da elite do futebol brasileiro, e agora tem contrato com o Flamengo até 2027. Lembrando que no dia 24 de janeiro, muito provavelmente, acontece aí a Supercopa, né, entre Corinthians, a Supercopa Rei, né, pelo menos nos últimos anos teve esse nome, em homenagem ao Rei Pelé. Hoje a gente já prestou aqui a homenagem 3 anos sem o Rei Pelé, mas o dia 24 de janeiro a gente deve ter o clássico das multidões aí entre Corinthians e Flamengo. Então uma renovação importante, que muda talvez o rumo dessa história recente do Flamengo de muitas vezes, Quesada, tropeçar, né, em crises criadas internamente, né? E acho que pode ser um caminho agora interessante essa renovação do Felipe Luiz, né, Quesada? E fugindo, Paulo, daquele negócio de mudar toda a hora de técnico, né? Porque a gente sempre compara os dois maiores projetos do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Desde que o Abel chegou ao Palmeiras, já são 5 anos, né? Tá entrando na 6ª temporada, vai completar 6 anos em outubro de 2026. Desde que ele chegou, o Flamengo trocou 9 vezes de treinador. 9. Aí você vai falar, poxa, o Palmeiras ganha muito porque muda pouco de técnico, mas o Flamengo, que muda muito, ganha tanto quanto, ou até mais, né? Então, são projetos diferentes, é verdade, mas nunca me entrou muito na cabeça essa coisa do Flamengo toda hora ficar mudando de treinador. E olha que passaram treinadores lá de perfis diferentes, é verdade, mas muitos caras consagrados, algumas invenções, como Domenech e tal, ok, Paulo Souza, tá, essas coisas e tal. Mas, pô, Rogério Ceni passou por lá, o Dorival foi campeão, o Renato Gaúcho, né? Eu não tô contando aí o português que mudou a história lá, que foi o Jesus, porque quando o Jesus sai, o Abel ainda não estava no Palmeiras, né? Quando o Abel vem, o Domenech é o técnico do Flamengo. E agora o Flamengo tá indo na contramão dessa história recente que ele mesmo criou, né? Pô, vai manter o técnico por mais um tempo aí. E ele pode ser o mais longevo treinador dos últimos tempos do Flamengo, se mantiver nessa, esse contrato, esse vínculo. Não, há um levantamento, inclusive, aqui que indica que se ele terminar até 2027, até o período de contrato dele, pouco mais de 3 anos, ele se torna o 4º técnico com maior duração à frente do Flamengo na história. Olha só. Caramba. Então, quer dizer, esse recorte pequeno que eu fiz... E não é só recente. É um recorte histórico do Flamengo, né? Cara, é impressionante o Flamengo. O Flamengo tritura, velho. Na dúvida, a culpa é do técnico. E tem essa coisa do Flamengo, que o Felipe entra também nesse balaio, que é do treinador feito em casa. O Carpegiani foi assim, e até parecido com o Felipe no sentido de parou de jogar, virou treinador, né? E o Carpegiani pega ali um time já com meio andando assim, e consegue ser campeão de tudo, né? De Libertadores
e campeão mundial. Fora outros, né, que surgiram ali, o Andrade, o Jaime, o Carlinhos. Sim. É meio que uma coisa também do Flamengo, É né? a coisa da Quesada? casa, né? A prata da casa que vai resolver, né? E que nem sempre acabam se tornando grandes treinadores, Não. mas que num dado momento foram importantes e deram títulos pro Flamengo, né? O próprio caso do Andrade, né? O Andrade é uma figura Lá bem lá icônica, atrás do Carpegiani, né? O Carpegiani tinha jogado no time do Flamengo e depois Sim. ele vira treinador do Flamengo, né? É. Como o Felipe Luiz, né? Pô, por que a gente não vai dar chance pro Felipe Luiz aqui? É. O Dorival contou aí pra alguém no futebol, essa informação chegou pra gente, né? De que ele ficou impactado de forma muito positiva com o conhecimento de futebol do Felipe Luiz. Porque tem jogador que procura mais o técnico, né? Tem facilidade para trocar ideias e tal, e aí o técnico percebe ali uma chance de trocar experiência. Isso é muito legal. E ele já sacou ali nos primeiros contatos com o Felipe Luiz no Flamengo que ele era um cara diferenciado e que a tendência era virar treinador, né? Virou treinador. Virou. E qual é o caminho que o Felipe Luiz vai trilhar, ainda mais com essa renovação de que, pô, ele vai ter de novo um grande time, o Flamengo é estruturado, o Flamengo tem um presidente hoje muito alinhado com as expectativas do torcedor, e depois disso, o Felipe Luiz deve deixar o Flamengo, vamos imaginar 2027 o fim do contrato que ele, né, renovou hoje, deve deixar o Flamengo com mais títulos e talvez pronto para assumir um clube europeu, porque ele tem esse caminho, ele é um cara muito respeitado no Atlético de Madrid, ele é um jogador que também teve uma passagem importante pelo Chelsea, seria talvez o treinador brasileiro mais próximo desse mundo de treinadores europeus, né? Porque imagino eu que a seleção vai renovar com o Ancelotti e acho que teremos o italiano em 2030. Então acho que até 2030 a gente não vai falar de treinador para assumir a seleção, mas tem um outro caminho pro Felipe Luiz aí, né, Quesada? Pô, 2030 tá logo aí, né, gente? Tá, Se você opa, for Isso é ver. verdade. É que a Aí. gente tá muito próximo da Copa, então. É isso. Eu acho que a tendência natural é que ele vá para a Europa e depois ele faça o caminho para treinar a seleção. Eu imagino isso. Mas eu vejo isso no Rogério Ceni também. Tem gente que não, mas eu vejo isso no Rogério. O Rogério tá esperando o momento certo de ter a chance na Europa. Você acha que o Rogério pode sair de um Bahia e ir pro Girona, que é do Grupo City? Totalmente plausível. E de lá... Ou ir para algum time na Inglaterra que não seja o City ainda. Embora o City mande no City, tem ali toda uma, Tem, né? né? Tem toda ali uma rede City de ser, né? Sim. De repente vai para um time mediano e ali pode ter a chance de fazer um grande trabalho e pum, né? Pingar num City um dia. Eu não descartaria, não. Não descartaria, não. Eu vejo a possibilidade, eu acho que o Rogério se preparou para isso. Agora, o Rogério está sendo muito cobrado, né? Porque ele tem um grupo City por trás, o Bahia tem dinheiro e ele não fez assim a campanha mais maravilhosa também do Campeonato Se Brasileiro. não fosse essa mentalidade europeia que existe no Bahia hoje, eu acho que o Rogério tinha rodado numa crise ou outra, possivelmente entendeu? Uma também. sequência ruim ou outra, né? Mas ano que vem é o ano do Rogério botar esse Bahia pra brigar por algo. Esse ano foi um ano também, pô, entrou num grupo de Libertadores que era meio Isso, chatinho, né? sim. Atlético Nacional, Nacional do Inter. Uruguai, Internacional, né? Não foi um grupo tão bacana, mas vai estar na Libertadores outra vez, a chance de... Só que agora chegar. Começa na fase preliminar. Então, mas aí quem é bom, que passe, né, Everton? É isso daí, não adianta chorar, né? Hoje alguém tava falando, mas o Remo vai ter que viajar muito pra jogar o Campeonato Brasileiro. Então desiste do Campeonato Brasileiro, pô. Vai falar isso pro torcedor do Remo. O torcedor do Remo não quer nem saber disso. Ele quer ver o Remo jogar, pô. Há 31 anos o E Remo... mais, quer ver o Remo ficar na primeira divisão. Ficar na primeira divisão, que é o grande objetivo, né? E a Ponte Preta tá pagando salários lá? Não, os caras... A atual diretoria pagou um mês. Então. Um mês que não é para trás, é um mês de agora, porque os jogadores estão em greve. Os jogadores voltam a trabalhar no dia 2 de janeiro, porque pagaram esse salário atrasado, mas na iminência também de nova greve. E por que eu perguntei da Ponte Preta? Porque o torcedor sabe disso. O torcedor Sim. da Ponte não é bobo, pô. Mas ele quer, quando começar pra valer o campeonato, vamos entrar e vamos bater a cabeça na trave, velho. Vamos dividir cada bola como se fosse a última, entendeu? Então, os problemas estão aí pra todos, né? E você precisa solucionar os problemas e criar as possibilidades.
eu fugi um pouquinho dessa história do Felipe. O Felipe vai para a Europa mais cedo ou mais tarde. Ele tem espaço na Espanha, ele tem espaço na Inglaterra. Ele é muito reconhecido nesses dois lugares. Então essa é uma tendência. O ideal mesmo seria o seguinte, né? Em 2030 encostar no Ancelotti. Que eu acho que é uma coisa que a Alemanha faz historicamente muito bem, né? Sempre um assistente do técnico vai, né? Você viu, o Joaquim Löw antes de ser o campeão, ele tava com o Klinsmann. É isso, né? O Klinsmann já estava lá atrás também, entendeu? É isso, cara. Você vai trabalhando, vai, né? Que era o que a seleção queria fazer com o Xabi, né? Xabi volante. Sim. Que foi chamado para ser o assistente do Tite e ele seria o técnico agora, depois de 22. Isso, né? exatamente. Acho que seria legal. O que eu não acho legal é que o Ancelotinho seja o técnico no lugar do pai. Ah, não. Aí não. É uma coisa tirar o Tite e colocar o Matheus Bach. Sim. Eu acho que tem que ter um cara com um estofo mais preparado, que tenha apanhado, que tenha sofrido, que tenha vencido, que tenha conquistado alguma coisa, entendeu? E aí o Rogério vai trilhar isso, o Felipe Luiz vai trilhar isso, o Silvinho, se levar o Albânia para a Copa do Mundo, a gente vai olhar de uma forma diferente. Imagine, ele leva a Albânia para a Copa, pum. Ele classifica a Albânia para a fase de 16 avos, a gente tem que olhar para esse cara com um olhar diferente. Mano. É Albânia, né? Não tá treinando um time, uma seleção mediana de ponta. Sim. É Albânia, cara. Os caras estão em guerra aí, Sim. em guerra social né, e com outros povos há décadas, né? Entendeu? Eu acho que a gente tem que começar a valorizar um pouco mais as coisas nossas aqui. Achar que não é tudo uma porcaria, entendeu? Também acho. E esse ano, nenhum estrangeiro ganhou nada importante das coisas importantes, né? Sim. Felipe Luiz ganhou Libertadores e Brasileirão. Isso. E o Dorival, ex-técnico da seleção, ganhou a Copa do Brasil. Exatamente. Eu acho que o mais importante aí foi o Paulistão do Ramon Dias. É um argentino aí, tudo bem. Mas nesse ano, das competições importantes, só deu o Brasil. Isso significa o quê? Que os europeus são uma porcaria, os estrangeiros são uma porcaria? Não. Porque só um vai ganhar, né? Isso quer dizer que o Abel é uma porcaria? Não, o Abel não é uma porcaria, longe disso. Errou bastante nesse ano, é verdade. Errou muito. Mas isso não o transforma num técnico qualquer. Sim. O cara ganhou 10 títulos em 5 anos, pô. Né? Exatamente. É isso.